Olá, vereadores prestigiam o desfile de 7 de setembro em Campinas. E Câmara discute obras no núcleo residencial São José. E ainda hoje, no Câmara Notícia, tem os destaques das homenagens ao maestro Carlos Gomes em setembro. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e vereadores participaram do tradicional desfile de 7 de setembro, que aconteceu ontem em comemoração ao Dia da Independência. Na manhã desta segunda-feira, feriado nacional de 7 de setembro, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi, acompanhou o desfile comemorativo à independência do Brasil, que excepcionalmente este ano foi na saída do túnel Joá Penteado, devido às obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério. É um ato muito bonito, um ato cívico, onde 7 de setembro sempre historicamente foi feito na Glicério, hoje aqui na saída do túnel, mas eu acho que a participação popular é muito importante num evento tão bonito como este. Segundo o prefeito Jonas Donizete, mesmo o desfile sendo em um local diferente, a população compareceu e fez questão de assistir e prestigiar. E eu fico feliz porque o público compareceu, muita gente aqui nas proximidades do túnel, certamente moradores, pessoas que vieram de outras regiões e as famílias, né, que vêm também ver aí as crianças, aquelas pessoas que participam. E eu quero agradecer também o nosso Exército e todas as entidades civis, desde o Lar dos Velhinhos, passando também pelas nossas escolas, todas as entidades civis que estão aqui participando dessa data do Dia da Pátria, do Dia da Independência. Nas comemorações do 7 de setembro, na saída do túnel Joá Penteado, desfilaram 914 militares, incluindo a Escola de Cadetes. Além deles, aproximadamente 1.000 alunos, entre 13 escolas de Campinas, também passaram por aqui. De acordo com a Prefeitura Municipal, pelo menos 15.000 pessoas assistiram ao desfile, que reuniu o pelotão do Exército e também ex-combatentes, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e órgãos públicos, além de integrantes de escolas municipais, estaduais e privadas, e entidades da sociedade civil, como igrejas e organizações não governamentais. Muito gratificante. Acho que a independência, o Dia da Independência é sempre um dia de reflexão. Aquela reflexão que cada um deve fazer, o que nós podemos continuar ajudando o país, de que maneira contribuindo para o país. A partir da boa individualidade, formar um coletivo que realmente solucione os nossos problemas, que nos dê melhor qualidade de vida. O vereador Ângelo Barreto, do PT, usou a tribuna para falar das obras que o governo municipal está realizando no núcleo residencial São José. Entre as obras que o governo municipal está realizando no núcleo residencial São José e que foram citadas pelo vereador Ângelo Barreto, está o asfalto gratuito, que beneficiou aquela região. No final do primeiro mandato, entrou o prefeito Hélio, na época, e junto com a população, com os moradores, nós conseguimos fazer com que, através de um programa chamado PSH, o bairro foi totalmente asfaltado, sem nenhum custo para os moradores. São José, São Luís e um outro bairro na região de Souzas. Mas Ângelo Barreto também usou a tribuna para falar do atraso na construção da nave-mãe da região do São José. 8 naves-mães que deveriam ser entregues pela Prefeitura de Campinas à população no final do ano passado e começo deste ano estão com as obras paradas, em licitação ou atrasadas. O parlamentar cobrou uma posição do executivo. Desde a semana passada e outros dias, vários moradores ligam no gabinete cobrando que aquelas obras sejam retomadas. E o prefeito me responde um requerimento, reconhecendo, a princípio, que não havia problemas no projeto, portanto, não há problema no projeto,
mas que ele não anda, não faz com que essa obra seja retomada e a escola seja construída para a nossa população, para a nossa família naquela região, senhor presidente. Espero que o prefeito Jonas acorde e não deixe essa obra só para o ano que vem, para o ano da eleição. Por meio da assessoria de imprensa, a administração informou que busca uma nova empresa para fazer o serviço. O prazo é que a construção seja entregue no início do ano que vem. O vereador Campos Filho protocolou um projeto para proibir a reutilização da cera depilatória. O procedimento pode trazer prejuízos para a saúde da mulher. Na hora de se sentir bem, a mulher não economiza na quantidade de recursos estéticos. Pelo menos as unhas uma vez por semana. Geralmente é mais para uma escova, corte mesmo de cabelo. Corto cabelo, sobrancelha, depilação. Mas é preciso ficar de olho com a higiene dos salões de beleza e centros de estética. E um desses exemplos é a depilação. A reutilização da cera pode ser muito prejudicial para a saúde. Existe o risco de transmissão de alguns micro-organismos, como bactérias e fungos, de uma pessoa para outra. Apesar do produto ser aquecido, não existe um controle de temperatura correto em que vá fazer uma esterilização desse meio. Inclusive, tem algumas pessoas que acabam, quando tem o pelo mais grosso, sangrando uma região e outra, e esse sangue acaba indo para a cera e voltando para a panela, né, da cera. E, se for reutilizado, pode ter risco também de transmissão da hepatite, algumas doenças. Para que este tipo de contaminação não aconteça, é que um projeto de lei foi protocolado na Câmara Municipal pelo vereador Campos Filho. Ele quer proibir a reutilização da cera depilatória, aumentar a fiscalização e ainda punir com multa estabelecimentos irregulares. Na verdade, é uma prestação de serviço e um alerta que nós fazemos. Então nós entendemos que há necessidade de se colocar uma lei que nós vamos então proibir esse tipo de situação. Mas enquanto a lei tramita no Legislativo, é bom ficar de olho em algumas dicas. A Simone, que tem um centro de estética, conta pra gente no que devemos prestar atenção na hora de procurar o serviço. É importante a gente perguntar a respeito do material, se ele é descartável realmente. Todos os materiais, a maioria, na verdade, deve ser descartável. Então, todo o material de manuseio, a profissional deve usar luvas e máscaras, né? E conhecer o ambiente, verificar a higiene da sala. Às vezes, elas podem apresentar um local e atender depois em outro local. Então, tá bem atento ao estilo que o ambiente é tratado e verificar mesmo se a profissional é uma depiladora, se ela realmente tem esse conhecimento, para que não tenha surpresas posteriores. O projeto de lei agora segue para a Comissão de Constituição e Legalidade. Se for aprovado, vai para a votação em 2 turnos. Os moradores do Jardim Primavera e Jardim Proença devem ficar atentos. A Sanasa vai realizar o serviço de capeamento de rede que faz parte dos trabalhos de melhoria de distribuição de água. Por conta disso, o fornecimento nesta quarta-feira, dia 9, fica interrompido das 8 da manhã às 5 da tarde nos 2 bairros. Parte do Jardim Paulistano também será afetado. Uma outra notícia agora é sobre o tempo. Campinas registrou na madrugada desta terça-feira ventos de até 87 km por hora. A previsão, segundo o CEPAGRE da Unicamp, é de tempo fechado e com chuva até o sábado. Em troca de experiências, o presidente do Parlamento Metropolitano da Grande Porto Alegre esteve na Câmara de Campinas na última semana. A convite do presidente Rafa Zimbaldi, o presidente da Câmara de Porto Alegre e do Parlamento Metropolitano Gaúcho conheceu a Câmara de Campinas. A visita aconteceu na última sexta-feira, após a reunião do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, que aconteceu na cidade de Nova Odessa. No encontro do colegiado, os vereadores falaram da importância de estreitar o relacionamento com a proposta de um encontro nacional de parlamentos metropolitanos. Na visita a Campinas, o presidente da Câmara Gaúcha conheceu as dependências da casa e recebeu uma medalha como lembrança do Legislativo campineiro. Ele fez questão de enfatizar essa troca de experiências entre as câmaras. Eu acho que é muito importante essa troca de experiência entre os parlamentos, porque a gente sempre tem o que aprender e o que ensinar, né? Então essa troca de experiência, esse intercâmbio entre os parlamentos é bastante importante, porque a gente vai encurtando os caminhos e buscando inovações para o nosso parlamento, buscando melhorias. Pinheiro salientou que o modelo de comunicação utilizado na TV Câmara Campinas pode ser implantado no Parlamento Gaúcho.
Eu vejo que a Câmara de Campinas está bastante adiantada quanto à sua programação. Vamos buscar implementar na cidade de Porto Alegre para que a gente possa ter uma melhor programação e, com isso, atender melhor o nosso público. A Câmara recebeu na última sexta-feira um recital para a abertura do mês Carlos Gomes. O evento reuniu cantores líricos de Campinas e até uma atração internacional. 5 cantores se revezaram no plenário, desta vez montado como um palco para a apresentação de composições pouco conhecidas do músico Antônio Carlos Gomes. Entre as atrações estava Kodo Tanaka, cantor japonês que até aprendeu português para a apresentação. A homenagem ao compositor campineiro foi a primeira da série de eventos do mês Carlos Gomes. Do sol aos raios fúlgidos a um céu juvenil, erguendo o vulto atlético num gesto varonil. América do Sul, o filho mais gentil, aqui se ostenta intrépido o colossal Brasil. Os 30 dias de divulgação da obra de Antônio Carlos Gomes é fruto de uma lei municipal de 96, como explica o vereador Vinícius Gratti. É uma honra muito grande para a Câmara poder receber aqui o recital de abertura musical do mês Carlos Gomes. Carlos Gomes, que é uma personalidade ímpar da nossa cidade, fez parte da história de Campinas e representou a nossa cidade não só em todo o Brasil, mas também em todo o mundo, e nos faz até hoje nos orgulhar de sua obra. Por isso, é mais do que uma semana Carlos Gomes, a nossa cidade aprovou o mês Carlos Gomes. Já no sábado, a chuva e o frio não foram empecilho para quem foi até a Praça Rui Barbosa, no centro, assistir à apresentação de cantores líricos em homenagem ao maestro. O frio e o vento gelado não impediram famílias inteiras de comparecerem ao centro para uma apresentação de cantores líricos em homenagem ao maestro Carlos Gomes. Vera Peçanho, Alcides Acosta e Vicente Monteiro se revezaram nas sacadas do Jockey Club para uma plateia atenta. Ao final, um ator caracterizado como maestro surpreendeu o público na apresentação da obra mais famosa, O Guarani. A gente relembra os áureos tempos em que Campinas festejava Carlos Gomes. Eu sou ainda do Teatro Carlos Gomes, que eu cantei Lo Schiavo, que era garoto ainda, então isso me toca no meu coração. A apresentação atingiu plenamente os seus objetivos, que era trazer um pouco das modinhas e das canções do Carlos Gomes. E, aparentemente, a resposta do público foi muito agradável. A cantora Vera Peçanho aproveita para chamar a atenção à preservação da obra e da memória do maestro. O que eu percebo com relação a Carlos Gomes aqui no Brasil é que a ele não é dada aquela importância que ele merece, entende? E é aí que tá, os grandes cantores do mundo não têm Carlos Gomes no repertório. Quem veio, gostou do que viu. Eu acho que uma iniciativa como essa transforma e carrega Campinas igual às grandes capitais da Europa. Eu achei lindo. Nossa, eu gosto muito de música, né? Então, para mim foi, nossa, maravilhoso. Nossa, eu vim assim que... pena que foi pouco. E as homenagens ao maestro seguem ao longo do mês, com recitais, concertos e exposições. A programação você confere no site da Prefeitura, no endereço campinas.sp.gov.br. Este foi o Câmara Notícia de hoje. Até amanhã.